Olá, me chamo Enio Camilo da Silva e Silva, vim apresentar o trabalho chamado Prevalência de TEPT em estudantes universitários durante a pandemia de Covid-19, uma revisão integrativa. O trabalho foi elaborado por mim, Enio Camilo da Silva e Silva, junto a Matheus Sodré de Araújo, Ana Caroline Brito de Oliveira e orientado pela doutora Catiane da Costa Cunha. A eclosão da pandemia de Covid-19, que foi um vírus da síndrome respiratória aguda, obrigou diversos governos a adotarem medidas de distanciamento social, como, por exemplo, a suspensão de aulas e de atividades presenciais. E isso inseriu a sociedade em um novo contexto social que traz consequências de âmbito psicológico à população, a partir de eventos potencialmente traumáticos, que seriam, por exemplo, medo da morte, medo de hospitalizações de si, de parentes, o medo da própria quarentena, a incerteza de duração desses eventos. E tudo isso traz consequências de âmbito psicológico e contribui para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como o transtorno do estresse pós-traumático. Por isso, o objetivo desse estudo foi analisar a prevalência do transtorno do estresse pós-traumático entre estudantes universitários durante a pandemia de Covid-19. Esse foi um estudo de metodologia qualitativa, do tipo revisão sistemática, e para proceder ele nós escolhemos os seguintes descritores: estudantes, transtorno do estresse pós-traumático e Covid-19. A partir desses descritores, nós realizamos a pesquisa nas seguintes bases de dados: PubMed, BVS, Web of Science e Cielo. Os estudos incluídos foram aqueles que avaliaram a TEPT entre os estudantes universitários, com um corte temporal de 2020 a 2021, e todos os estudos incluídos eram da língua inglesa. A partir da seleção desses estudos, nós realizamos a análise deles. E como podemos observar, um estudo foi incluído pela busca da PubMed, 34 pela BVS e nenhum estudo foi incluído pelo Web of Science pela Cielo, restando 35 estudos. A partir da remoção das duplicatas, sobraram 33 estudos que procederam para a leitura do título e do resumo. Destes, 21 foram excluídos e sobraram 12. Destes 12, 4 estudos foram eliminados porque não eram de livre acesso, sobrando 8 estudos incluídos na revisão. A partir da análise crítica dos estudos incluídos, foram separados 3 eixos principais que explicariam por que o desenvolvimento de TEPT é mais comum em estudantes universitários durante a pandemia. Seriam eles o sexo feminino, a exposição ao Covid-19 e a renda familiar baixa. Em relação ao sexo feminino, isso aconteceria principalmente por conta de fatores estressantes que culturalmente são mais frequentes entre as mulheres, e por conta disso esse público tem uma maior predisposição ao desenvolvimento de TEPT durante a universidade e durante a pandemia. Em relação à exposição ao Covid-19, isso aconteceria principalmente por conta dos medos relacionados à pandemia. Isso permearia a infecção, a suspeita de infecção, o contato com pessoas infectadas, morte de entes queridos, medidas restritivas como suspensão de atividade de lazer, suspensão de aulas, e hospitalização e o medo de hospitalização. Por conta disso, esse público tem uma maior predisposição também ao desenvolvimento de TEPT durante a pandemia. Além disso, a abordagem familiar da renda familiar baixa acontece principalmente porque muitos estudantes estudam longe de onde moram e por conta disso há uma pressão econômica maior para a manutenção de estudos. Além disso, foi observado que viver em regiões mais pobres também está relacionado com maior desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático nesse público. Então, foi observado que a pandemia de Covid-19 possui repercussões negativas nos estudantes universitários e contribui para o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático, principalmente em mulheres, pessoas com renda familiar mais baixa e naqueles que foram expostos ao Covid-19. Nós observamos também que há uma necessidade de estudos avaliando a TEPT entre estudantes universitários no Brasil. Isso porque, a partir da busca na análise de dados, não houve nenhum estudo encontrado no Brasil, e isso demonstra a falta desse estudo e dessa avaliação no nosso país. E essas foram as nossas referências.